Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é bem mais doce do que tudo que eu já provei. Eu quero conhecer teu coração. Vieste como um homem ao mundo, sem culpa morreu por amor. Sua vida entregou, sua coroa trocou pela cruz, deixando toda a sua glória. O Rei dos Reis veio servir, os meus pés lavou e com seu grande amor me cobriu. Se mais de ti for menos de mim, toma tudo em mim. Sim, quero ter tudo que és, toma tudo em mim, Senhor.
abre mão do seu trono, que abriu mão de tudo, que abriu mão de tudo, só pra me chamar, só pra me dizer: filho meu, 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 entra no descanso, entra no descanso, toma o meu fardo, carrega o meu jugo, que é leve, lança sobre mim, lança sobre mim, e fique leve, e leve a vida mais 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 leve, e voe mais alto, e voe mais alto, e corra mais rápido, e caminhe mais longe, e caminhe mais longe. Abre as suas asas nessa noite, Deus quer te levar a novas Senhor, meu coração te entreguei, transforma-me com seu poder, Pai, quero parecer mais com Jesus. O mundo anseia por te conhecer e o teu grande amor receber. Pai, quero parecer mais com Jesus. A palavra cristão significa pequenos cristos. Veio meio forte no meu coração. Você é um cristão. Seja o Cristo que as pessoas precisam ver. Seja Jesus por onde você passar. Você parecendo mais com Jesus, a vida fica mais leve, o voo fica mais alto, a corrida fica mais rápida e as pessoas vão querer te seguir. Essa palavra é profética para nós nessa noite. Seja o Cristo que o mundo precisa ver na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia. Amém? Vamos parecer mais com Jesus. Aleluia. Se eu pudesse pedir para vocês ficarem, tá muito frio aqui? Para cá, para a parte de cá? Se tiver muito frio, a gente aumenta a temperatura. Só pra gente conseguir ficar mais juntinho mesmo.
somos teus filhos, comprados por alto preço, para refletirmos a sua glória aqui nessa terra, Jesus. Muito obrigada. Você pode abrir seus lábios só alguns minutinhos e agradecer ao Senhor, porque Ele não vai pedir de você nada que você não consiga fazer, porque é Ele que vai fazer o acontecer. Ser pequeno Cristo é realmente uma responsabilidade, mas não é nem nada que você não possa fazer, porque Ele está contigo, Ele vive em você, a natureza dele está em você, e a mesma que é dele é a sua. Então, separa alguns minutinhos agora para você falar com Ele, agradecer e se disponibilizar, se isso é do seu coração, e falar: Senhor, eu quero isso para mim. Nessa noite na nossa vida. Muito obrigada. Muito obrigada em nome de Jesus. Amém. Toda vez que a gente faz esse encontro é difícil terminar a parte da adoração. Chega a ser uma maldade, eu falei isso da última vez, é uma maldade a gente dar uma cortada assim, mas a gente tem um propósito. Júlio, chega pra cá, por favor. Hoje quem vai trazer a palavra pra gente é o Júlio. Ele é o diretor musical lá da Academia da Fé da Gavião Peixoto. Sá, bota um pouquinho de retorno disso aqui pra gente, por favor. Obrigada. E ele vai compartilhar conosco. Eu não vou dar prévia, porque eu já sei mais ou menos o que vai rolar, que o pastor Rafael já me deu uma palhinha, mas vai ser uma bênção. Você pode aplaudir e abençoar esse homem de Deus. Cadê a galera da Academia da Fé de Gavião Peixoto? Gente, que animação. Eu gostei disso. Não vou nem falar da Academia da Fé daqui, que é zoeira, né? Não vale. Perfeccionismo, gente, em nome disso. Tá no lugar certo? Tá bem, querida? Peraí. Podem sentar. Já tá com ele? É esse aqui? É esse ou esse? Preto mesmo. Foi? Oi? Se eu falar no seu coração. Eu perguntei se era até meia-noite, ela falou que... Aí eu confesso que eu fui ali pegar o puto ali com uma pressão, mas é 3 vezes mais pesado que o de lá. Boa noite, queridos, tudo bem? Vou tirar o óculos, que às vezes sem óculos eu enxergo melhor. Bom, muito bom estar aqui com vocês. Muito bom. Eu reforço a palavra da Dani aqui. Não para não. Diga para o seu irmão, não para não. Então eu te convido nessa noite a manter o mesmo espírito, o mesmo direcionamento. A Bíblia diz que, à medida em que eu conheço a verdade, o que acontece comigo? A verdade me liberta. E você já observou que isso é uma busca constante, diária. Todo dia eu busco conhecer mais e mais a verdade, porque essa verdade, que é Cristo, ela me liberta todos os dias. A Bíblia diz que se eu buscar, a porta se abre. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Quem está nessa busca como eu aí, diária, constante? A Bíblia diz que não só eu busco ao Senhor, mas Ele também me busca. A gente estava conversando sobre isso domingo de manhã. E muitas vezes, assim, eu marco com Deus um encontro.
Eu vou citar o Plaza Shopping, né, que é a nossa referência. E aí Deus marca comigo, vamos se encontrar na porta do Plaza. Eu falo, não, Senhor. Vamos nos encontrar lá no estacionamento. Eu vou ficar lá no estacionamento que tem 5 andares. Vou ficar lá do lado da Fiat Uno, beleza? Me acha lá. Gente, você entende que muitas vezes Deus está à nossa procura e a gente dificulta ser achado? Eu vou te dizer que Ele sabe onde você está e sabe onde eu estou. Não é isso? Mas tem horas que a gente, eu vou lá para o estacionamento, tá? Se vira lá e me acha lá. Mas a Bíblia diz que Deus estava à procura de um homem segundo o coração dele e que fazia toda a vontade. E essa é a grande diferença. Deus está à busca de mim, eu estou à busca dele. Deus é fácil de ser encontrado. Diga para o seu irmão, Deus é fácil de ser encontrado. Não. Diga com fé, Deus é fácil de ser encontrado. Só que às vezes eu dificulto de me deixar ser encontrado. Eu quero falar algo aqui hoje que é bastante interessante, que é algo que a gente está vivendo muito lá em Niterói. Eu vou dizer, Niterói está uma benção, hein? Niterói está uma benção. Vocês não estão entendendo, gente, o que está acontecendo lá. A gente lá aprendeu a não se mover pelas circunstâncias. A gente só teve problemas. Mas muito mais do que problemas, a gente tem encontrado um horizonte que é Cristo. E algo assim que tem nos levado na direção que Ele quer. Amém, gente? Aleluia. E a gente costuma falar o seguinte, Luan, quando eu te vejo, eu não te vejo só um excelente tecladista, cara. Eu não vejo o João só como um excelente vocalista, mas eu vejo uma fila de pessoas que estão atrás de você, precisando ouvir o toque dos seus dedos para serem salvas e curadas. Quando tu está ministrando, eu não vejo só você ministrando, mas eu vejo uma fila de pessoas atrás de você que precisam ouvir o som da tua voz que liberta. Porque não é você, mas é o Espírito Santo que move dentro de cada um de nós. Amém, gente? Então eu quero te dar uma breve definição de compromisso. A gente vai falar um pouquinho sobre compromisso e percepção. São 2 temas bastante distintos, né? Mas que tem tudo a ver. Por definição lá do Aurélio, compromisso é um acordo entre 2 partes de algo que será realizado. Compromisso também é uma palavra com um significado bastante forte. Para alguns, pode até assustar, para outros, talvez não. Você já observou aquela pessoa que você firma um compromisso? Você hoje está na escala. Eu? Por que eu? Não, porque você está ensaiando, filho. Porque você está se preparando. Mas eu não, bota outro. Não, é você. Então, para algumas pessoas, o compromisso é uma expectativa de alguns momentos que você, caramba, sonhava com esse momento. Mas para outros, talvez seja, não, calma, hoje não. Compromisso é algo que pode assustar pessoas. Compromisso é um ato de sustentar uma escolha. Eu não assumo compromisso simplesmente porque eu fui obrigado a assumir um compromisso. Todos nós ministramos aqui na plataforma. Quem aqui está obrigado? Diga amém. Quase que... Mas não, nós escolhemos isso. Deus me escolheu e eu escolhi estar aqui em cima. Podia estar em outro lugar. Mas o compromisso é algo que a gente sustenta uma escolha que nós fizemos. E como eu sustento essa escolha? Se eu escolhi, eu tenho que arcar com as consequências. Amém, gente? Não, foi fraco. Se eu escolhi, eu tenho que arcar com as consequências. E quais são as consequências? Quem pode me dizer? Nicolas. Ser abençoado. Mais uma. Luan. Vocês sentaram aqui na frente, eu vou ter que falar. Luan. Consequência de um compromisso. Responsabilidade. Renan, consequência de um compromisso. Acordar cedo, aleluia. Isso é muito interessante. Quando eu assumo um compromisso, gente, eu preciso arcar com as responsabilidades que estão envolvidas nesse compromisso. Estudar. Diga aí para o seu irmão, estudar. Foi fraco pra caramba. Estudar. Chegar cedo, o pastor Rafa falou ali atrás, mas são as consequências de um compromisso. E esse compromisso você não fez
diretamente com o pastor Hélio, com o pastor Rafael. Você fez com Deus. Esse nosso compromisso, ele é primariamente com Deus. Obviamente, nós estamos aqui debaixo de uma liderança, mas esse compromisso de fidelidade, de amor, de paixão por estar aqui. Gente, a gente tem orado por algo lá em Niterói e vai acontecer até o mês de março. Amém. As pessoas vão chegar desesperadas. Eu quero estar junto com vocês. Eu quero participar com vocês. Meu coração está ardendo. Eu não consigo mais ficar ali parado, porque tem algo diferente nesse negócio aí. Compromisso. Compromisso com aquele que me chamou. Compromisso com Deus é algo comprovado pelo comportamento diário. O compromisso, ele é evidenciado pelo comportamento. João, vou pegar o João que está aqui na frente. 9 horas. Amém? 9h40. Não deu, cara, cheguei atrasado. João, 9 horas. 9h30. Ó, melhorou. Não melhorou nada, é a mesma coisa. João, 9 horas. 15:50 eu estou lá. Começou a melhorar. Então, o compromisso, ele vem acarretando responsabilidades que talvez eu não esteja disposto a assumir. Então, melhor que eu não assuma um compromisso. Então, isso é evidenciado pelo meu comportamento diário, gente. Diário. Eu vim de uma época, não tão distante, mas de uma época que a escala era hoje sim, amanhã também sim. Ainda continua assim lá em Niterói, né? Lá em Niterói a gente tem uma escala maravilhosa, cara. Eu estou na escala segunda-feira, no ensaio, né? Terça-feira eu estou na escala ministrando louvor na Atos. Aleluia. Quarta-feira, estou na escala também no culto à noite. Na quinta-feira tem uma exceção, eu estou na escala do Conexão. Na sexta-feira eu estou de folga, escalado em casa. No sábado, escalado na Wake. E no domingo de manhã, nossa folga, escalado de manhã e domingo à noite. Então, a nossa escala é meia por meia, não é nem 1 por 1, é meia por meia, que tem dias que são 2 dias direto. Mas, glória a Deus, isso não é pesado. Diga para o seu irmão, não é pesado não, cara. Isso é prazeroso, mas tem gente reclamando. Eu sei que aqui não tem, em Niterói não tem, eu acho que tem em São Gonçalo. Gente reclamando porque está na escala uma vez por mês. Ah, me botou esse mês de novo. Então, se você assumir um compromisso, camarada, então a gente precisa arcar com essa responsabilidade. Porque a gente pode não perceber, talvez a gente não perceba, por causa da rotina, do cotidiano, está tocando direto e tal, mas existem pessoas que entram por aquelas portas que são totalmente impactadas com a canção que está sendo tocada aqui. Talvez a gente esteja até preocupado que o som não está legal, o meu instrumento naquele dia não funcionou bem, eu não estou legal para tocar, mas o que a gente achou que de repente foi muito ruim, impactou pessoas, porque não sou eu que faço. É o Espírito Santo que opera em mim, que faz a obra. Nós somos só canais, e como canais, é como uma borracha ligada no coração de Deus, e que nós transbordamos, nós somos essa borracha que transborda, então ela não pode ter obstrução. Quem já molhou jardim aqui com uma mangueira grande? Já viu quando a mangueira dobra? O que acontece com a água? Não sai ou fica fraquíssima. Então, como canais de Deus, eu tenho que estar totalmente desobstruído. O que é obstrução? Falta de compromisso, falta de estudo, falta de responsabilidade, falta de chegar cedo, falta de... Eu conheci, graças a Deus, quando eu cheguei aqui na academia, eu me lembro que primeiro culto, eu tomei um susto, porque eu não acreditei muito, mas foi um susto muito legal. Eu estava sentado mais ou menos ali onde a Dani está, cheguei ali assim, pô, que legal, né? Bacana. E nesse dia, eu cheguei, era mais ou menos 6h30, 6h35. Já tinha começado o culto, mas eu olhei em volta e não achei lugar, fiquei assim com uma dificuldade muito grande. Eu falei, cara, o culto começou agora, já está cheio, porque da igreja que eu vim, esperava encher para começar o culto e não enchia. Enfim, na semana seguinte eu preciso chegar um pouco mais cedo para me pegar um lugarzinho ali. E aí eu cheguei mais cedo, cheguei às 6h10 e tal, e quando deu 6h25 mais ou menos, a galera subiu, e o cronômetro foi para a TV, eu pensei, mentira.
Não, mentira. Não vai rolar isso não. E aí o Rafa estava aqui em cima, todo mundo, a luz, penumbra, todo mundo aqui. Quando cravou o cronômetro, 6h30, e... Na hora? Não. Na outra religião que eu era, dava 7h30, não começava, 8h15 tinha mais ou menos, aí que dava início. Não é possível. E na semana seguinte foi assim, e também assim em Niterói. O que é isso? Compromisso, organização. Então isso é muito interessante de ver. Isso me marcou, mas me marcou demais, porque me trouxe de um patamar, de uma plataforma que eu estava acostumado, para uma plataforma maior de compromisso com Deus. Porque eu entendi que aquilo ali não era algo meramente de uma organização aqui da equipe de louvor, mas era um compromisso. Amém? Bom, ser chamado para músico separa aqueles que têm uma raiz em si mesmo daqueles que não têm raiz em si próprio. Vim de uma época de shows, de públicos assim imensos, onde a nossa maior satisfação éramos ser louvados. Em nome de Jesus, aleluia. Então a maior satisfação é quando a gente chegava num lugar e a casa estava muito cheia e as pessoas gritavam o nosso nome e aquilo dava uma aleluia, também sou poderoso, glória a Deus. Mas ter a essência de um músico é você se despojar do seu próprio ego, velho. Eu vim de uma galera que tocava pra caramba para fazer pad. Amém? Fazer pad, piano quadradinho. Mas sabe qual foi o diferencial? Eu entendi que o que importava aparecer não era eu. Eu consegui entender que a minha função era de um facilitador, não de um camarada que estava ali para demonstrar sua virtuose, que tocava bem ou não tocava bem e tal, mas de um facilitador para as pessoas. Porque o nosso compromisso aqui também é com as pessoas. Não estou aqui, gente, para atrair a presença de Deus. Senhor, nós atraímos a tua presença. Não, Deus já está. Diga para o seu irmão, Deus já está. Você sabe disso. A minha função aqui é atrair a atenção das pessoas para que eles enxerguem o que está acontecendo aqui, comigo. O que Deus está transbordando no meu coração. Estou emagrecendo, hein? Nem que seja no dedo. Mas a ideia aqui é para que eu atraia a atenção das pessoas como um despertamento. Nicolas, presta atenção no que está acontecendo aqui. Olha o que está acontecendo lá. A presença de Deus está se manifestando naquele lugar. Não é para que eu apareça. Nada contra tocar bem. Eu gosto de tocar e eu acho que você tem que estudar para caramba. Eu passei uma situação uma vez numa igreja, aqui no Rio, em que, na época, assim, eu sempre usei bons teclados e tal, e eu tinha um teclado que tinha acabado de sair, era um Motif, um XF na época, há muitos anos isso, que era o teclado top de linha, era o mais top que existia na época, e era o teclado que eu usava para tocar, né, por aí. E eu cheguei numa igreja gigantesca, e de cara o púlpito, o palco era mais ou menos, a igreja era enorme, dava uns 6 tamanhos dessa daqui, mas o palco era a metade desse aqui. Então tinha uma banda de metais, bateria, guitarra, 2 guitarras, teclado pra caramba, e não tinha um espacinho sequer para me montar o meu teclado, porque o pessoal não abria mão de tirar o instrumento dele, já que a gente era a banda convidada da noite. Eu falei, amigão, tinha um rapaz com 2 teclados, um teclado PSR alguma coisa e um XP10, que são teclados bem fracos. Eu falei, você não quer tirar um teclado seu, colocar o meu, depois você toca o meu, se você quiser. Não, porque o meu XP10 e o meu PSR já estão programados para o que eu vou fazer. Aleluia. Tá bom. Então, o espaço que me ficou foi isso aqui e o abismo, porque o palco era bem alto, então ficou aquele pedacinho minúsculo para me montar a minha estante. E eu fui lá, peguei a minha estante, deixei o case lá embaixo, estou montando, e ficou assim, aquela gangorrinha, né? Eu não podia mexer.
abri o computador, botei do lado, e na época o pessoal estava começando a usar, eu não sou tão velho não, tá, gente? Mas na época o pessoal estava começando a usar sample, play de banda, base. E aí quando eu abri o computador, que ele olhou, ele se espantou, falou, ué, vai tocar com computador? E aí eu peguei minha mochila, eu sempre carregava 2, 3, 4 cabos, peguei a mochila de propósito, virei de cabeça para baixo, aí aquele monte de cabo, ele ficou olhando assim, meu Deus, eu nunca vi isso, para quê? Eu estou lendo o pensamento dele, né? E aí fui montando coisa por coisa, demorando bastante. Mas a expectativa dele era saber qual era o meu teclado. Qual era o teclado que estava no case. E eu fui lentamente. Quando puxei o teclado e abri, que ele olhou que era o motivo, ele... Pensando bem, eu vou tirar o meu e você bota o seu. Tudo bem, querido, não tem problema. Mas eu posso tocar com o seu? Aí eu... Claro que pode, cara. Mas você vê que às vezes o coração da pessoa não está em servir, está em disputar. Entende? Então, esse compromisso, cara, não é comigo, não é com o pastor diretamente, mas é um compromisso primeiro com Deus. E esse compromisso com Deus é um compromisso de serviço. Quem sabe me definir aqui o que é voluntário? Voluntário. Melhor definição, vai ganhar um doce que a Rita vai dar. Uma caixa de bombom. O que é um voluntário? Hã? Voluntário significa exatamente o que a Carol falou, mas o seguinte: eu me candidato ao trabalho exatamente igual àquele que recebe. A diferença é, eu não quero receber. Entendeu? Então, ser voluntário não significa que eu vou quando eu posso, quando eu quero. Eu estou dizendo, eu estou aqui para fazer o que for preciso, aonde for preciso, trabalhando do mesmo jeito aquele que recebe. A diferença é que eu abro mão de receber. Isso é ser um voluntário. Isso é ter um compromisso. Um estilo de vida de amor implica o uso de voz sem vergonha. Não é voz sem vergonha não, gente, mas voz sem vergonha. Você está aqui na frente porque você foi chamado, e vou dizer, eu costumo dizer isso em Niterói, não existe ninguém melhor na igreja para cantar do que vocês que estão aqui na frente. Sim ou não? Sim ou não, gente? Não é isso? Por isso foi feita uma audição. E quem está aqui, porque passou numa audição. Não é assim? Então você não tem que... Lá na igreja tinha umas 2 irmãs, não vou citar o nome, está aqui, então, aleluia, mas a pessoa se escondia atrás da caixa de som. A caixa de som tem um tripé assim, né? Então a pessoa ficava atrás do tripé. Então foi duro, foi difícil, mas a gente conseguiu que ela desse uns 5 passos para frente. Mas você está aqui, então você tem que dar o seu melhor sem vergonha, sem timidez. Diga assim, timidez é um espírito. É um espírito maligno. Porque você foi chamado para ser ousado. Diga para o seu irmão, você foi chamado para ser ousado. Nós temos ousadia, gente. Se nós não demonstrarmos nosso amor e compromisso por Deus, isso talvez se dê pelo fato de que ainda não temos descoberto o seu amor e o seu compromisso. E quando verdadeiramente estamos apaixonados por Deus, nossas ações devem sempre refletir isso de maneira demonstrativa. A gente começou algo muito legal lá em Niterói, que a gente tem visto aqui, em algumas ocasiões que a gente pode estar aqui, e que é a expressão corporal. Gente, como isso faz uma diferença. Como isso faz diferença, tanto para nós, quanto para aqueles que assistem, porque já parou para entender que tanto quem toca, quanto quem está cantando, ele é um comunicador da palavra cantada? Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, luz na escuridão. Meu Deus, cara, é a maior mentira do mundo se eu canto assim. Então a gente começou a ajustar isso lá, e como isso tem feito diferença na igreja. A Rosane é uma grande culpada disso, porque a gente tem mirado muito nela e na Dani.
Então a gente acompanha alguns vídeos e vê a expressão, cara, como isso é verdade na vida delas, do Nicolas, do Rafa. Então isso é muito importante para a igreja entender que pode confiar em você que está cantando, porque você está vivendo isso. Então esse compromisso de você demonstrar que Deus está agindo na sua vida. Essa expressão corporal, isso faz muita diferença. No Salmo 102, você não precisa abrir, eu vou ler aqui. Todas as nações temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a sua glória, porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória, acendeu a oração do desamparado e nele lhes desenhou as preces. Ficará isto registrado para a geração futura, que um povo há de ser criado, o povo louvará ao Senhor. E isso aqui tem muito a ver com 2 Coríntios 5,17, porque esse verbo criar, que no grego significa halal, ele fala de uma nova criação, algo novo. E 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. E para quem que ele está falando isso? Para quem que Paulo está falando isso? Quem são as novas criaturas? Somos nós. Então nós temos por necessidade de expressar esse louvor em forma de compromisso a Deus. Amém, gente? Amém? Todo mundo aí? Bom, somente a nova criatura pode ter esse estilo de vida, de perceber e responder o amor de Deus continuamente. E essa resposta, de quando ouvirmos a palavra, é de inteira empolgação. Sabe quando você está meditando em algo, em que o Espírito Santo acende aquele refletor dentro de você, aquilo te dá um... Caramba, eu já li isso tantas vezes, mas... quando a gente ouve a palavra e responde a palavra, isso traz um sentido muito grande de empolgação, de exaltação, de alegria, e de você não conseguir ficar parado. E essa é a demonstração em compromisso, não só em estar aqui na frente, mas nas atribuições do dia a dia. Como a gente falou, horário, ensaio, tirar as músicas em casa, e não só isso, estudar, praticar o seu instrumento. Deus está nos dizendo que esse tipo de louvor não é somente para a nossa geração, mas também para as gerações que há de vir. Amém? Então, como músicos do Senhor, nós somos grandes influenciadores daqueles que estão aí. Hoje a gente vê na igreja, a gente vai fazer uma audição agora em novembro, e dali virão muitos frutos, amém? Na 5 de julho também, amém, pastor? Mas essas pessoas que hoje a gente está mirando, eu vou te falar com muita certeza e convicção, são pessoas que têm sido influenciadas pelo que elas têm ouvido e observado, positivo ou negativamente. Se a audição não der ninguém, é porque eu acho que a gente não está influenciando muita gente. Mas essas pessoas que a gente está mirando, são pessoas que estão sendo despertadas na palavra através da canção. Pessoas que às vezes já tinham um negócio ali, mas que estava meio adormecido. Amém? Bom, eu entendo que a forma de responder a palavra de Deus, uma das formas que são mais eficazes é através do louvor. Não necessariamente música. Quando eu falo louvor, não necessariamente música, mas de você expressar em resposta a Deus tudo aquilo que Ele tem feito, em gratidão, como a gente falou, em compromisso, em adoração, em resposta, em posicionamento. Então eu estou respondendo. Você entende que a palavra ela entra dentro de mim, mas quando ela sai em forma de resposta, de revelação, ela tem um efeito que a gente não tem noção onde ele vai chegar, onde e quem vai alcançar. Sabe, quando essa palavra que nós meditamos, que nós depositamos dentro de nós, quando ela se torna testemunho de nós mesmos para outras pessoas, a gente não tem noção qual o nível de pedra e de muralha que ela vai quebrar. Eu vou te falar, ela quebra muralhas. Então, quando eu olho para o Luan, não tem jeito, eu olho para esse cara, é um sinônimo de um adorador, sim ou não? Então, porque está estampado, ele não precisa abrir a boca, não precisa falar nada. Não estou falando dele porque é tecladista não, tá, gente? Mas é porque eu vejo, né? Depois que tem um jabazinho ali. Mas, quando a gente olha para o Luan, a gente entende, é um adorador.
não é um presepeiro. Vou soltar um vídeo para vocês aí. Solta o vídeo para mim, por favor. Alguns conhecem. Chegou? Ô, cara! Aí o cara! Aí o cara! Você tá bonzinho? Você tá bem zaço, cara. Tamo aí na unidade, atropelando todo mundo, passando o rodo geral. Atropelando todo mundo. Legal. Você toca muito, hein? Toca muito! Eu? Você toca muito! Eu? Não para! Você se formou no Vila Lobos, piano erudito? Não. Vila Sapo. De 3 meses. Faz favor pra mim. Lê o Salmo 23 aí no seu smartphone de última geração. Não tem Bíblia. Não? Não. Você estava no Facebook na hora da mensagem? Esse é o 6º já hoje. Me dá. Dá o quê? Dá o viciado nunca tem um só, dá o outro. Vai ficar aqui. Você sabe o Salmo 23 de cor? Acho que eu sei. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele é fiel. Lê aí. Salmo 23. Salmo. No meio. Antes. Depois. O Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor e nada. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, me leva para junto. Não dá. Ó, Não dá? não dá. Por quê? Ah, o som Atrapalha? atrapalha. Por quê? O som do teclado Atrapalha? atrapalha. Então por que você faz isso comigo todo? Não, é só um acompanhamento. Acompanhamento? Aquilo é uma perseguição! Não tem nada de acompanhamento, que Não, só faço uma caminha pro senhor. caminha king size aquilo. Você não tem nem tecla branca no seu teclado, rapaz? Não, Você só- quer esse emprestado? Eu te empresto. Não, é só Você quer esse isso, emprestado? Eu te empresto. Não, mas dissonante, pessoal. É isso, cara. Atrapalha. Perco o foco, o raciocínio. Mas não tem problema, não. Você é novo, você tá só um mês aqui. Você chegou nem a conhecer o Johnny, o nosso antigo tecladista? Conheceu? Johnny pé de galinha? Esse mesmo. Dó mi sol aqui, ó. Oi, traz pra mim uma tesoura, caixa de isopor e um gelo. Ô, chefe. Essa aí. Tive um revelamento agora. Epa! Foi, desceu. Não. Isso é o quê? Só que 3 notinhas com dó maiorzinho. Nota preta? Não? Nada, eu esqueci. Noninha? Não, esquece aí. Isso aqui, ó. Black Music. Nada, britânico, uma coisa só. Toma, foi, deitou, tranquilo. Vai, quer? Tira, só. Então tá bom. Então estamos conversados. Opa, tá certo então, pastor. Que isso? Prepara o repertório pra domingo. Não, é pro senhor que manda. Senhor que manda. Quem é o cara? Opa! Quem é o cara? Você. Pode ir. Vai. Quer? Vou ver pra mim. Meu. Isso aqui? É. Quebrou, rapaz. Me ajuda aqui. Você pode me dar uma força antes de ir embora? Só vou montar a bateria aqui em cima, o menino chegou aí.
Muito interessante isso aí, né? Então é um tipo de comportamento que, diga para o seu irmão assim, não é esse. Não é esse, gente. Então, como a gente falou aqui, nosso posicionamento é de facilitadores. Eu citei como exemplo aqui porque eu acho bastante engraçado, mas às vezes lá em Niterói a gente tem assim, passam muitos músicos, né? Passa muita gente bacana, músicos excepcionais, mas infelizmente ainda com aquele coração de que sou eu sou o cara. Então não precisa de um conserto. Eu queria falar aqui em relação a esse compromisso, cara, de um camarada que a gente conhece bem, que é o Davi. Davi foi um cara que foi bastante deixado de lado pela família. Passou um bom tempo da vida lá cuidando de ovelhas. E houve um momento em que Deus o escolheu para rei de Israel. Ele foi consagrado, foi ungido rei de Israel. Mas você entende que existe ainda um tempo de preparação. Você sabe que Saul passou por uns momentos complicados em que precisou chamar um camarada que fosse bom músico. Diz assim, 1 Samuel 16, buscai-me, pois, um homem que toque bem. Então respondeu os moços e disse, tenho visto o filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem. Ele é valente, vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras, de gentil presença, e o Senhor é com ele. Então, você entende que a ideia de tocar bem não era a coisa principal, era mais um atributo. Mas o principal, como Deus estava buscando por ele, era um homem segundo o seu coração e que fazia exatamente a sua vontade. Mas, quando talvez Davi pensou, agora sim, matei Golias, casei com a filha do rei, vou ser o próximo da fila. Já fui ungido, mas nem sempre a coisa funciona dessa forma, né? O nosso tempo é diferente do tempo que Deus tem preparado para nós. E vou te falar, o tempo de Deus ele é muito melhor porque Ele já viu na frente. Eu entendo que Deus, antes de colocar um caminho na sua mão, Ele foi no final e terminou. Volta ao começo e te entrega para que você desenvolva aquilo que já está pronto. Então a gente fala para a galera lá, em relação a chegar, sentar, e não existe um tempo, não existe uma tabela, existe uma percepção de um coração. Você pode chegar talvez aqui pronto e de imediato, mas pode levar um tempo. Quem é que determina esse tempo? É o seu coração disponível. Então, Davi, em todos os momentos da vida dele, cara, eu estava pensando esses dias, e isso é muito sério. Davi, ele não temeu os compromissos que ele assumiu. As pessoas ficam falando o seguinte, poxa, mas ele foi muito corajoso quando ele enfrentou Golias, um cara de 2,90 metros, mas eu vou te falar, aquilo ali para Davi não foi novidade. Sabia disso? Ele era um cara baixinho, franzino, né, de estatura, mas enfrentou um camarada quase 3 vezes o tamanho dele, 2 vezes o tamanho dele, mas aquilo não era uma novidade para ele, porque ele já vinha numa batida de preparação. Pode ter certeza que aonde ele sentava na pedra, olhando as ovelhas, tinha árvore ou algum lugar, tudo cravado de pedra, porque ele ficava treinando a funda. Não foi um acaso, ele pegou uma pedra e de prima, pum, acertou, não. Ele era bom naquilo ali, cara. Ele vinha treinando. Quando ele olha Golias, um camarada de quase 3 metros, eu imagino que ele pensou, qual é a altura de um urso em pé? Qual é a altura? Um urso adulto. Quem pode me dizer? Quase 3 metros. Eu enfrentei um urso que era do tamanho desse cara, matei. Qual é a altura de um leão adulto em pé? Eu enfrentei também um leão de quase 3 metros da altura desse camarada aí. Ganhei. Esse aí vai ser mais um. Entende que ele foi chamado, mas passou por um processo de preparação que foi necessário para ele. E esse processo
gerou um compromisso tão grande no coração dele, que a Bíblia diz que, deixa eu achar aqui o versículo, que Davi, ele zelava pelo nome do Senhor, para que o nome do Senhor não fosse esquecido. Será que nós estamos zelando em compromisso pelo nome do Senhor, a ponto de não ser esquecido? A ponto de as pessoas olharem para mim, para você, e enxergarem Deus em nós. Quando as pessoas olham para mim e para você, e que enxergam Jesus no nosso caráter, no nosso comportamento, você está fazendo o nome do Senhor ser lembrado. Amém, gente? Aleluia. Eu quero mudar um pouquinho a página aqui e falar rapidamente sobre percepção, porque já está chegando as horas e quase meia-noite. Quem sabe me dar uma definição básica sobre percepção musical, que tem a ver com compromisso? Oi? Lucas levantou a mão? O que é uma percepção musical? Percepção, o nome... Quem falou? Vai ganhar um doce agora. Ó, eu tenho um churros aqui, ó, no meu bolso. Percepção é o ato de perceber. Diga para o seu irmão, percepção é o ato de perceber. Agora, existem alguns segredos para que eu perceba isso. Sabe aquela coisa de você vai tocar uma música, você treinou essa música pra caramba no tom de dó maior, mas aí o tom de dó maior ficou um pouco baixo para o cantor e fala, sobe meio tom. Onde está o capotraste? Não tem capotraste. Então, para isso, eu preciso estar com as minhas bases harmônicas fundamentadas para que eu perceba isso. E um desses segredos se chama, diga para o seu irmão, aprenda a ouvir. Ou seja, um dos conselhos que eu te dou é ouça boas músicas. Não só bota lá o pendrive no carro e fica ouvindo, tal, mas ouça, para ouvir, para perceber. Se o seu instrumento é violão, para perceber o que o camarada do violão está fazendo. Para que você comece a acostumar a perceber o teu som. Uma coisa que é muito comum, eu trabalho com produção de discos, né, e aí, banda de rock. É bastante complexo de você trabalhar, porque em muitos casos o músico ele entende que muito mais é muito melhor, e não é assim que funciona. Você, por exemplo, você tem algumas frequências que são muito parecidas. O camarada está fazendo um drive de guitarra, e aí o tecladista, que não tem nada a ver comigo e com o Luan, ele chapa aqueles strings na mesma frequência do drive, não é assim? O que acontece? E aí ele não satisfeito, que o tecladista normalmente tem 3 teclados, né? Ele tem o pad grandão misturado com string chapadão, e no outro ele ainda faz um harmony. E o guitarrista não satisfeito, ele chama um outro guitarrista para fazer a mesma coisa. Então assim, fica um bolo terrível, você não consegue perceber frequências. Uma outra situação que acontece muito é violão e teclado piano elétrico, por exemplo. O camarada está... E o tecladista... É a mesma coisa. Então a gente precisa, para que tenha uma percepção mais apurada, ouvir o nosso instrumento através de boas referências. E hoje a gente tem boas referências para entender o que está sendo feito, perceber o que está sendo feito. Não sei se vocês observaram no worship, né, que é o estilo que a gente mais está usando hoje. Me diz aí qual o instrumento que é mais evidente hoje? No worship, eu te diria o teclado, mais evidente, que não pode faltar. Mas até um pouco tempo atrás, por exemplo, principalmente Hilson, as guitarras era aquela guitarra de terça, sempre, e de dar aquela cansada. Baterista, por exemplo, vocês já observaram, a gente não tem tanta bateria quanto tinha antes. Virada é quase que abominável. Então é muito ghost notes, muita nota fantasma, muita coisa. Então a gente precisa ter essa percepção de entender o instrumento que a gente está tocando
para que a gente não saia do contexto. Não tem mais aquela onda de divisão de vozes. Canta a nona aumentada. Não existe mais isso. É aquela tercinha, no máximo mais uma quinta, não tem muita coisa. É o quadradinho. Então, a gente precisa ouvir coisas boas para a gente começar a perceber o que a gente precisa tocar e desempenhar. Eu observo muito assim a queixa de músicos antigos, falando muito contra o worship, né? Porque a galera está muito acostumada, aquele virtuosismo e muita nota, mas quando tem que cair tudo e tocar simples, não sabe fazer. E vou te falar, tocar, como ele falou ali, o pé de galinha, para um tecladista, para um guitarrista que é bom músico, não é fácil. Um baixista bom pra caramba, tocar não é fácil, não é, Robson? Não é fácil. É sério, gente. É só petelecada, mas não é fácil. Porque o dedo está condicionado, às vezes, a um virtuosismo. Então, é complicado. Às vezes você sente que pode fazer, mas a música não pede. E isso é educação musical. A gente diferencia muitos músicos de estúdio justamente com essa ideia. Você que grava, né, saca bem como é que é, a galera aqui também. Menos é muito mais. Beleza? Um outro ponto. Além de ouvir, pratique. Diga para o seu irmão, pratique. Eu vou colocar uma tabelinha. Põe aquela tabela para mim, Maju, por favor. Quantos já viram isso aí? Quantos conhecem? A gente vai falar um pouquinho sobre campo harmônico. Isso aqui, cara, é um segredão que a gente precisa praticar sobre perceber harmonias e acordes. Quantas notas ao todo a gente tem numa escala? Ao todo. Quantas notas existem? Mais as sustenidas, né? Total de 12. Então, a gente está falando ali só de escala maior. Só vou te dar uma dica do que normalmente acontece, porque frequentemente você tem que tocar coisas que você nunca ouviu na vida, não é assim? Mas como é que você sabe? Tem um fundamento. Nem sempre tu acerta, mas você tem uma base por onde vai te levar para praticamente todos os caminhos. Um detalhe ali que é muito interessante. A gente chama o T de tom, o ST de semitom, tá? Então, a distância que a gente vai andar daquele primeiro T para o segundo é de um tom. Qual é a menor distância que existe entre dois tons? Um semitom, ou seja, meio tom. O intervalo que existe entre aquele primeiro T e o segundo T é de meio tom. Tudo bem aí, gente? Tudo bem? Tem certeza? Então, a distância que eu tenho é como se eu tivesse o primeiro T em 0, o segundo T em 100. O meio disso tudo aí, o que é? 50. A metade desse tom. Vamos falar claro. Eu tenho o Dó. Se eu fosse andar com esse Dó meio tom, eu teria Dó sustenido. Mais meio tom, Ré. Certo aí? Então, para me formar, vamos falar só de escalas maiores, ou de tons maiores. Para que eu tenha uma facilidade bem maior de entender o que vai acontecer em praticamente todos os casos numa música, num tom maior, eu preciso entender essa tabelinha. Por exemplo, a gente tem aqui a nota Dó ali, claro. Num acorde, num tom de Dó maior, esse primeiro Dó sempre será um acorde Gente, fala comigo. O M significa maior e o M significa menor. O M minúsculo menor. Numa escala de Dó maior, esse primeiro Dó sempre vai ser maior. Segundo grau de Dó, que é o segundo T, é um Ré. Quem conhece? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Né? Tinha um pastor que eu tocava com ele, só para abrir um parênteses, ele falava assim,
O tom varão é dó maior. Não, peraí. Deixa eu ver aqui. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó maior. Dó maior. Entendi. Não saiu de dó, né? Então o primeiro grau ele sempre vai ser maior. O segundo grau, que é o ré, vai ser o quê? Faz ali para mim. Não. Então, o primeiro grau, como a gente falou, dó maior. Vamos entender que a gente está tocando uma música no tom de dó maior. Esse acorde de dó sempre será dó maior, certo? O segundo grau, ré, maior ou menor? Menor. Terceiro grau, mi, maior ou menor? Menor, certo, gente? O quarto grau, fá, maior ou menor? Maior. Quinto grau, sol, maior ou menor? Vocês estão entendendo por que eu estou falando o dó, ré? Porque é o seguinte, de dó para o ré, eu tenho um intervalo de um tom, certo? Do ré para o mi, mais um tom. Do mi para o fá, meio tom. Beleza? Do fá para o sol, mais um tom. Do sol para o lá, mais um tom. Do si, do lá para o si, mais um tom, que aí é o si diminuto. E do si, mais um semitom, eu vou cair no dó de novo. Então o segredão é... Depois eu vou até deixar essa tabelinha lá no grupo, aí depois a galera distribui se quiser. Quando eu estiver tocando uma música no tom de dó maior, eu posso quase que isentar todos os outros acordes, porque normalmente eu vou tocar esses que estão aí. Ficou claro? Tocaria naturalmente sol menor? Sim ou não? Tocaria naturalmente ré maior? Sim ou não? Não. Podem acontecer alguns acidentes ou alguns empréstimos modais que a gente... Aí é uma outra ideia. Mas normalmente quando eu estiver tocando numa música num tom de dó maior, os acordes que eu vou tocar são esses. Diz aí uma música em dó maior. O único que é de... Pode ser? O único... Que acorde é esse? Dó. Que é digno... Sol maior, de receber, lá menor. Tá ali, ó. Não, perdão, eu só não botei o menor lá, tá? Mas é lá menor por causa do menorzinho em cima lá. A honra, fá maior, e a glória, dó. A força, ré menor, e o poder, sol. Vou cantar, Pedro. Dó. A único que é digno sol de receber lá menor, fá maior, a honra e a dó, ré menor e o pôr sol. Ao redor, ao Rei eterno imortal, fá, invisível, mas real, dó. A ele, sol, ministramos o louvor, dó. Lá menor, coroa, mi menor, fá, a ti, ó sol, Jesus. Ele é o sol, né, gente? Coroa. Deu para entender? Que no basicão da música eu não toquei nada do que está diferente ali. Ah, não, mas aí é em dó maior, vai ser sempre assim, uma música em ré. Qualquer uma aí. Pode ser mesmo. Pode ser mesmo. Dá um ré maior para mim. A único ré maior que é lá. Quem fala? Quem fala? Si menor. A sol
e a Ré maior, Mi menor e o por lá. Entendeu, gente? De cara, se eu entender essa tabelinha como funciona, de cara eu vou diminuir uma distância muito grande de perceber o que está acontecendo. O camarada cantou, que já é uma dificuldade você achar o tom que o cara, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, né? Mas achou o tom. E outra coisa que é muito interessante, a único ré maior, mesmo tom, você acostuma com a nota. Eu fui fazer uma prova no Vila Lobos. Por que eu estou cantando essa música? Dá um dó de novo aí para mim, por favor. Dó. Eu fui fazer uma prova no Vila Lobos uma vez, de percepção musical. Essa prova era o seguinte: tinha um piano no auditório, e aí o maestro, a gente estava sentado, né, o piano assim no palco, o maestro tocava algumas notas, tocava uma melodia, tipo, fui no tororó, beber água e não achei, nananana, e no tororó, mais ou menos isso, tocava uma melodia. E aí o que ele fazia? Ele tocava essa melodia umas 5, 6 vezes, 10 vezes para a gente gravar, e depois ele tocava essa mesma melodia faltando algumas notas. Fui no bebê, aí a gente tinha que dizer quais eram as notas que estavam faltando. Não sei se vocês entenderam. Para dizer a nota que está faltando, eu tinha que saber qual era o tom. Se você acerta todos os graus, toda a linha melódica, mas erra o tom, tu erra tudo. E aí o Espírito Santo soprou uma música no meu coração, que a gente sempre cantava em dó, e esse tom estava fixo. O único que é digno de receber. E eu falei, bom, eu estou ouvindo essa música, eu vou nessa. Eu acertei, gabaritei essa prova de percepção. Acertei todas, não fui eu. Mas a gente precisa acostumar com a nota, acostumar com o som. E esse costume ele vem com a prática, vem com o ouvir. A gente precisa acostumar com essa nota. E vai, e vai. E aí você vai sentir uma facilidade muito grande de tirar a música, de perceber o que está acontecendo. E perceber, veja que és profeta. Não, eu tenho a regra no sangue. Então, você prevê o que vai acontecer. Você toca prevendo o que vai acontecer. Não é assim, Lucas? Normalmente, o camarada chegou, conhece essa música? Rapaz, não é da minha época. Então, você puxa o tom e a pessoa vai cantando e você trabalha por antecipação. Você já sabe basicamente o que vai acontecer. Você espera até o último segundo e vai. Igual a projeção, né? Que você não está muito legal na letra e você passa antes. Foi muito legal, gente, contar um negócio aqui. A gente estava tirando uma música daqui, eu não lembro qual foi. A gente estava tirando uma música daqui, né? Que o Rafa estava cantando. E aí foi muito legal, que o Rafa estava cantando. Um exemplo. A vida me deu, os meus olhos abriu, passa a letra, por favor. Passa a letra. Aí eu... Não passaram a letra no tempo exato, não sei se ele estava tão seguro da letra. Mas assim, a gente vai prevendo o que vai acontecer. Mas essa previsão não é porque você tem uma bola de cristal, você é mágico. É porque existe um fundamento. Você sabe que no tom maior, o primeiro grau vai ser maior, o sexto grau vai ser menor, o quinto grau vai ser maior, o quarto grau vai ser maior, o sétimo grau vai ser diminuto, o segundo grau vai ser menor. Então isso já está. Mas e se o tom é Fá sustenido? Não, tudo bem, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido, Si, Dó sustenido, Ré sustenido. Bora, gente. Mi sustenido, está amarrado, varão. Entende? Então, a escala ela vai girando dentro de você. É óbvio, por costume, você tem muito mais habilidade de tocar se você ensaiou a música, a gente ensaia, é óbvio. Você quer ver um exemplo? Hilson foi um divisor de águas do tom de Si e Si bemol. Não existia costume de tocar música em Si. Era Sol, Ré, Dó, Lá, Fá era meio abominação, mas Si bemol e Si não existe. E as músicas de Hilson, na grande maioria, né, a Bethel também, Si e Si bemol. Então, de tanto a gente tocar,
Hoje o si bemol ficou até mais bacana de você trabalhar, de solfejar, do que muitas vezes o ré. Você, tom de ré, esse tom estranho. Mas é por causa do costume. O costume vai trazendo um adestramento. Beleza? Luan, não sai não que eu vou precisar de mais de você. Bom, a gente falou de acordes maiores, tem também os menores, escalas. Uma coisa que é muito legal, ciclo de quartas, para a gente finalizar. Você observa que nesses tons, vamos pensar só em tons maiores. Olha só como é que isso vai facilitar a nossa vida. Faz um dó maior para mim. Quem é o quarto grau de dó? Hã? Fá. Dó, Fá. Agora vamos andar o Fá mais 4 tons inteiros. Seria lá o Si bemol. Faz o Si bemol. Faz a progressão Dó, Fá, Si bemol. Mi bemol. Vem nesse Mi bemol. Isso. Ele está andando só de 4 em 4 tons. Não é música nenhuma. Você já entendeu como é que isso aí já se identificou com um monte de coisas que a gente toca? Como é que começou a ficar mais fácil? Uma outra progressão. 1, 2, 5, 1, que é a mais conhecida de todas. O que significa 1, 2, 5, 1? Quem é 1? Gente, fala comigo. Quem é 1? Quem é o 2? Ré menor. Quem é o 5? Sol maior. Quem é 1? Dó. Então faz aí. É tudo que a gente toca. Vai. Dó, dó. Pai, eu te adoro. 2, 5, 1. Minha vida. Sempre. Então isso aí vai se enquadrar com 1 trilhão de coisas que a gente toca no dia a dia. Uma outra. Já ouviram isso em algum lugar? E a gente não saiu dali, tá? Do tom de dó. 1, 6, 2, 5, 1. 1, 6, dó maior, lá menor, ré menor, sol maior, dó maior. Vê se já ouviu isso em algum lugar. Precioso irmão, andarmos, aleluia, e juntos lado a lado, andarmos com Jesus. Entendeu? São progressões, são blocos. À medida que a gente vai estudando, a gente vai se ambientando com isso, a gente vai percebendo que tudo que a gente toca está ali. Para observar depois, os espontâneos de Bethel, Elevation, Hilson, é isso, gente. 1, 6, 4, 5. 1, 6, 5, 1. É sempre isso. Faz aí. 1, 6, 5. Já ouviu isso em algum lugar? Já ouviu essa progressão? É sempre isso. Sempre isso. A última aqui. 1, 4, 6, 5. Essa aí é também famosona. De novo. Entendeu? Entendeu? Vocês estão com a cara de que não entendeu nada. Então, olha só. Se a gente pega esse conceito, depois a gente até pode marcar um dia para a gente conversar melhor sobre. Mas se você pegar o conceito dessa tabelinha, aqui são só maiores, são só tons maiores. Se tu pegar o conceito dessa tabelinha, dessa tabela, tu vai embora no teu instrumento, cara. Vai embora sem limites. Tu vai economizar aí. Lembra daquela palavra do pastor Hélio, 7 anos em 1? Está aí, ó. 7 anos de estudo
em um. Se botar isso aí na ideia, vai embora. Isso aí, vou te falar que isso há uns anos atrás me libertou, porque a dificuldade de você prever do nada, cara, é quase que impossível. Você não sabe como é que tu vai tocar se você nunca ouviu e tu não sabe para onde o cara vai. Mas com o fundamento certo, você tem as ferramentas corretas. É do tipo assim, tu vai para Niterói. Qual é o único caminho que tem para Niterói? Só tem 2 aqui. Qual é? Barcas ou ponte. Ou é barcas ou é ponte. Não é... Não, Washington Luiz não. Aí não é caminho, gente. Não, peraí, não. Aí não. Aí você vai para outra dimensão, tal, né? Então, barcas e ponte. Quando eu pego a ponte, eu, por exemplo, eu não erro. Gente, não tem como eu errar o caminho da ponte. Mas de vez em quando eu erro. Eu pego para o Brasil. Não tem como, mas já umas 2 ou 3 vezes eu errei, não entendi porquê, depois eu entendi e tal. Mas o caminho é ponte ou barcas. Mas imagina que você é de um outro estado e não conheça nada aqui. Alguém fala assim, hoje, por exemplo, eu fui no dentista e a menina falou assim, tem que fazer um raio-x lá no relógio. Aí eu, hã? Que relógio? No prédio do relógio. Eu não sei, eu não moro aqui, não conheço aqui. Não, é no prédio do relógio, todo mundo sabe, mas eu não sei qual é o nome da rua. Não, você entra aqui, dobra ali, vai em frente, quebra a esquina e pergunta numa banca de jornal. Você, cara... Então, se você não conhece o fundamento, você pode ir para qualquer direção, que sempre, na maioria das vezes, será a direção errada. Trabalhar na previsão, por exemplo... Toca aí. Ao único que é digno de receber a honra e... Você entendeu? Se não tem o fundamento, vai para um outro caminho que normalmente é errado. De repente dá sorte de acertar. Opa, acertei esse aqui. Igual eu via muito ar livre, né? Então onde eu morava tinha uma área assim, tipo uma quadra e tal. E aí de vez em quando tinha ar livre. E eu ficava rindo, cara. Eu ficava olhando assim de longe para ninguém me chamar, claro. Né? Eu ficava assim, o pessoal me conhecia, né? Não era da minha igreja, mas era pessoal conhecido. Se me visse ia me chamar. Aí eu ficava de longe assim para ninguém me chamar. Aí o pessoal ficava tocando. E o guitarrista ficava pom, tom, pom, pam, pom, pom. Amém, bum. No amém ele achava o tom da música. E as músicas assim, nós abrimos este culto em teu nome. Cara, pom, pom, pom. Aquelas guitarras tonantes com corda de arame queimado, saca? Em teu nome, ó Jesus Cristo. Pom, 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 pom. Pom, 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 pom. Parecia que estava tocando essa bomba. Pom, pom, pom. E não achava o tom de jeito nenhum. E eu ficava, dá! Eu quase gritava todo mundo, dá! Ah, dá! Mas... Aí no final, pum. Aí ficava tentando tirar onda. Mas, enfim, se a gente tem um fundamento, tudo facilita mais. Amém? Vamos ficar de pé para a gente... Eu pedi para bater palmas para o Luana. Agora... Então, pode vir. É muito bom a gente estar aqui. E esse despertamento da gente estar aprendendo uns com os outros. Vocês não têm noção de como a gente lá de Niterói tem sido edificado aqui nessa segunda-feira. Como a gente tem sido edificado. A gente sai daqui comentando, né, João? A Rita. A gente, cara, que bom nós estarmos juntos assim. E repartindo um pouquinho do que a gente tem um com o outro. Eu estou nessa coisa de querer cantar também, né? Aí eu fico olhando para o Nicolas assim, pô, quando eu crescer... Mas é muito legal, cara. É muito legal essa experiência que a gente passa um com o outro, que a gente compartilha um com o outro. Eu sei que o Nicolas tem muito para me passar e eu vou colar com ele. O Rafa tem tudo para nos passar. Então é muito bom a gente estar aqui. Obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado pela honra de estar aqui. Beleza?
Ai, meu Deus. Isso aqui é o seu churros, querido. Faça bom proveito. Ninguém ganhou. Gente, bom, né? Eu sei que muita gente que canta geralmente não consegue visualizar tão facilmente quando não toca um instrumento, né? Mas reconhecer algumas sequências melódicas aqui. Tem umas que da década de 90 me lembram muito bem, de 80, de Ademar de Campos. Algumas me lembraram uma nostalgia. As duas primeiras, então. Mas é fundamento. Não tem outra coisa para falar, né? Não, até a gente trabalha aqui com modulação e esse tipo de fundamento é bom. Poxa, domingo agora aconteceu isso, Natália, não foi? Que a música era em mi, mas eu tinha pedido o tom de ré. Falei, não, mantém esse tom, pode? Eu perguntei, pode? Tipo, na torcida dela, fala, não, tá tudo bem. E ela falou, não, tá tudo bem. Porque tem gente que entra em desespero, né? Ainda mais num culto que... A impressão que eu tive era que se mudasse o tom, ia quebrar o clima. Entende? Essa é a percepção que a gente também tem que ter. E a habilidade que a gente tem, um fundamento que a gente tem, ele nos possibilita a manter coisas, mudar coisas de acordo com o que a gente precisa. Então a gente nunca vai ficar engessado. Então ela falou, não, Dani, vamos fazer em ré, beleza, vamos fazer em ré. Era no meu espírito, se a gente tirar a mão e ir pro mi, vai dar aquele choque assim, tipo, pum, a igreja vai dar uma... Sabe que o pessoal tá concentrado, de repente faz assim, ó. Sabe qual é? Tá todo mundo na vibe de Jesus, de repente você dá uma nota diferente, o negócio, o pessoal dá uma levantada de cabeça. E a gente tem que estar sensível a isso, né? E os músicos têm que estar preparados para isso. Isso aqui é realmente fundamental. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui mais uma vez. Espero que o pessoal da 5 de julho venha mais vezes, né? Venha trazer mais o pessoal, mas... A gente tem os ensaios às segundas, que não é fechado. Vocês podem vir também, até para o pessoal da Wake, da The Way. E pode vir, semana que vem tem ensaio. E agradecer a presença de cada um de vocês. Muito obrigada mais uma vez. Vamos orar para a gente ir embora? Senhor Deus e meu Pai, a gente te agradece, porque foi um tempo maravilhoso que nós passamos aqui, de conhecimento, não só conhecimento técnico, mas conhecimento, Senhor, da Tua palavra, do compromisso que nós assumimos contigo. Estar aqui é honrar esse compromisso que nós assumimos contigo. Não foi com o pastor Rafael, não foi com a Academia da Fé, foi um compromisso contigo. Então, no momento que o Senhor nos chamou, a gente respondeu. E a nossa resposta tem que ser a melhor possível. E é isso que a gente quer fazer. Te responder da melhor forma que a gente conseguir encontrar em nós. Então, Senhor, nós queremos aqui derramar o nosso coração, abrir o nosso coração, a nossa mente, para que todas as coisas, o conhecimento, a revelação, Senhor, a palavra, a graça e o Teu amor inundem nosso coração a tal ponto que a gente transborde para as pessoas. E é isso que a gente quer fazer aqui, Senhor, como equipe, como ministério, cada um na sua igreja. Muito obrigada. Eu te peço, Senhor, que Tu abençoes a nossa volta para casa, nos guarde, nos leve em segurança, pessoal que vai para Niterói, em nome de Jesus, guarda, Senhor, de acidente, de qualquer coisa, de assalto, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, crendo que o Senhor já está nos ouvindo, está providenciando tudo que a gente precisa. Muito obrigada. Em nome de Jesus, amém. Amém. Um beijo.